Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso terceiro já episódio do podcast do Vozes Cast, Vozes de Sião. E hoje nós iremos... outra coisa antes de iniciar. Todo mundo é acostumado a ver a Larissa aqui. Porém, gente, hoje ela está em uma outra atividade, então eu farei essa parte da entrevista, certo? Então, vou aqui apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje, convidadas mais do que especiais, para tratar de um tema muito importante, um tema que é pouco falado, mas tem uma relevância muito importante, principalmente para o Evangelho. Nós precisamos aí abrir a mente e deixar que venha fluir esta vontade, este desejo em nosso coração. Mas eu não irei falar, quem irá falar são as nossas duas convidadas super especiais, a Késia, gente, que está aqui. A Késia será a nossa entrevistada. Ela é pedagoga, professora bilíngue e intérprete de Libras. E aqui para nos interpretar também temos a Thalita. Ela é pedagoga, professora de língua portuguesa e intérprete de Libras. Olha que honra nós termos essas duas pessoas aqui para falar, para conversar conosco. Certo? Então, vamos começar o nosso bate-papo. Késia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Estou imensamente feliz de estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Amém, glória a Deus. Então, vamos começar lá. Um pouco, vamos dizer assim, gente, fugiu a palavra, mas eu sei. Vamos começar do início, vai. Vocês vão entender. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Exatamente, assim? é melhor assim. Quer dizer, o que te levou a estudar Libras, a se aprofundar mais? Porque não é comum. As pessoas, eu não conheço, pelo menos, muitas pessoas que falam, que fazem essa interpretação. E o que te levou a isso? Bom, é bem do início mesmo, né? Vamos voltar um tempo lá atrás. Eu já atuava como professora, já de bastante tempo. Sim. E eu sempre tive essa preocupação assim, se a qualquer momento chegar um aluno novo na escola, surdo, o que eu vou fazer? Né? Era uma coisa que, para mim, como profissional da educação, me preocupava. Mas só esse pensamento, só essa preocupação, não me fez ainda ir buscar o estudo. Quando eu iniciei a pedagogia, eu conto sempre isso, eu acho que é válido. No terceiro semestre, nós tivemos uma disciplina de inclusão, e a professora trouxe muitos temas sobre deficiências no geral. Então, nós tivemos um semestre que nós trabalhamos assim, eu não vou dizer todas as deficiências, mas diversas. Nós aprendemos sobre surdez, sobre deficiência visual, sobre deficiência física, motora. Um mundo que até assim a gente não tinha esse conhecimento, né? Exatamente. E assim, no terceiro semestre de pedagogia, aí meio que juntou com a preocupação que eu já tinha de estar na sala de aula despreparada para receber um aluno surdo. Foi o que me levou a começar o curso. E eu estou estudando até os dias de hoje, né? Eu comecei e sigo nessa área mesmo. É porque é um aprendizado contínuo. É um aprendizado contínuo, assim como outros idiomas. Sim. Né? Você aprende uma segunda língua, uma terceira língua. É importante você estar imerso naquela cultura, isso Sim. Conta muito, né, para o aprendizado de um novo idioma. E Uhum. com língua de sinais não é diferente. É como você iniciar um curso de inglês, você precisa estudar, batalhar, de preferência, e se imergir na cultura americana para você se capacitar diariamente, para você ter fluência. Exatamente, que incrível. E você levou isso para o universo da igreja também,
porque você não trabalha só no seu dia a dia, porque é sua profissão, certo? Sim. Entendi. Então, no dia a dia você tem esse contato. E como foi o início de você colocar isso em prática dentro das igrejas? Quando você sentiu essa necessidade? Foi meio que assim, meio que simultâneo, né? Uma coisa vai assim te levando à outra. A minha primeira preocupação era na minha sala de aula. Eu me preocupava assim, se chegar um aluno surdo, como que eu vou trabalhar? Eu não conheço essa língua. Sim. Então foi o primeiro impulso, foi o que me levou a estudar. Sim. Isso foi já há um tempo, né? Eu ia dizer o ano, mas acho que eu não vou dizer não. E como cristã, já também desde berço, na minha igreja não tinha surdos, não tinha intérpretes, não tinha nada relacionado a essa área. Sim. Então, para mim, no contexto religioso, era desconhecido. Eu via uma vez ou outra num evento, uma coisa assim muito esporádica, sabe? De vez em quando. Entendi. E no contexto religioso, menos ainda, sim, né? Mas aí, eu recebi um jornal dos Ceifeiros em Chama, acho que é um jornal muito conhecido, sim, né? Sim. No ano de 2014, meu esposo chegou com um jornal em casa. Uau. E tinha uma foto assim imensa dizendo que havia um grupo de Libras na igreja de onde eu faço parte, na igreja sede. Sim. Eu peguei o jornal e fiquei: existe um grupo de surdos? Uau. Existe curso de Libras? Porque eu sempre fui desse ministério, mas eu não conhecia que eles tinham um trabalho. E aí foi o que me levou a, então, além de estudar Libras fora, fazer curso, tudo, eu fui também estudar Libras na igreja. E eu fiquei surpresa de saber que havia um grupo de surdos, de professores, de intérpretes na igreja que eu fazia parte. Falei, gente, mas eu sou dessa igreja desde tão pequena e desconhecia. Que incrível. Né? E aí foi o que me levou a juntar esse estudo. Eu estudava porque eu precisava para o meu trabalho, para eu, né, estar imersa nessa língua. Exatamente. E aí foi assim, meio que indo simultaneamente. Eu comecei a fazer cursos na igreja, com professores surdos na igreja, gente, com intérpretes. E isso foi crescendo, me trazendo muito mais conhecimento. E depois de algum tempo eu comecei a interpretar na igreja. Né? Entendi. E aí, no setor onde eu congrego, não havia grupo, só havia na sede em uma ou outra congregação. E aí foi assim um chamado de Deus, um esclarecimento de Deus. Assim, no meu setor não tem. Mas eu ficava pensando, eu acho que no meu setor não tem pessoas surdas, porque eu nunca vi, né? Mal eu sabia que os surdos estavam lá, eu é que não os conhecia, né? E aí, por convite de uma irmã que congrega na igreja, sede do setor, aí nós nos conhecemos em um curso, em um evento fora, assim, numa faculdade. Oi, tudo bem? Tudo bem? Ah, você é cristã? Eu também. Que igreja você é? Ah, eu também. Que ministério você é? Nossa, eu também. As coisas começaram a se afunilar assim. E aí ela falou assim, eu congrego lá, eu tenho um filho surdo, mas ainda não há interpretação. Poxa, já que a gente congrega no mesmo setor, será que você poderia vir ajudar a gente? Aí eu fiquei, confesso, né? Fiquei assim, temerosa, porque é de uma responsabilidade muito grande. Eu falei, e agora? Meu Deus. Eu disse que ia, mas não fui logo de imediato, porque eu fiquei muito receosa, né? Preocupada, será que eu vou dar conta? Né? Ir lá... É muita responsabilidade você captar uma mensagem e passar em outro idioma. Será que eu tenho essa capacitação mesmo? Sim. Né? No meu trabalho do dia a dia como professora, para mim aquilo já tinha se naturalizado. Eu estou em contato todos os dias. Mas na igreja eu fiquei preocupada. Eu acho que eu preciso estudar mais, não é a hora. E eu não fui de imediato. Sim. Depois de aproximadamente 1 ano, eu encontrei essa irmã em outro evento.
Um workshop de Libras, vinha um professor muito conceituado na área, trazer um curso era um workshop de técnicas de tradução e interpretação. Eu falei, vou fazer, eu preciso para interpretar na igreja, mas eu não tinha começado ainda. Entendi. Quando eu cheguei no workshop, quem que eu encontro? A mesma irmã que tinha me convidado há 1 ano atrás. Uau. E eu fiquei assim... Eu não sei dizer qual é a palavra. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei... Sem jeito. Falei, meu Deus, minha irmã me chamou. Eu disse que ia, não fui. E naquele dia, ela, né, muito educada. Oi, tudo bem? Né? Ah, que pena, você não foi. Mas, assim, se você ainda tiver essa vontade, quando você puder, vai lá nos ajudar, né? Aí, naquele momento, no meu coração, eu me decidi. Uau. E eu até pensei comigo, perdão, Senhor, por ter ficado 1 ano me escondendo. Exatamente. Né? E, assim, no domingo seguinte, eu fui até a sede do setor... E me apresentei ao pastor. A irmã já tinha adiantado, né, o assunto. Me apresentei ao pastor e falei assim: eis-me aqui, né? Amém. Se a gente pode começar, se a gente pode contribuir com alguma coisa, eu posso. E aí foi onde começamos a interpretar a igreja. Que incrível. E estamos aqui até hoje. Sim, exatamente. E é o que você falou, né, Kézia? Geralmente, nós vemos essa tradução em igreja sede. Em igrejas é muito grandes, comum, muito comum. Porém, somente. Eu, pelo menos, eu já passei por diversas igrejas, já visitei diversas igrejas e não vejo esse trabalho. Em igrejas, assim, menores. Eu não vejo... Nas igrejas, por exemplo, dos bairros. Isso, né? Isso, dos Mas bairros, os surdos melhor estão dizendo. em todos os lugares. Eles não estão somente lá na sede. Então. Né? Muitas vezes, é claro, eles vão congregar na sede, porque lá, às vezes, é o único lugar... que tem. Porque eles sabem que tem Porque lá. sabem que tem Exatamente. lá, né? A pessoa surda não vai se sentir à vontade em participar de um culto que não tenha interpretação. Não seja inclusivo. Não tá acessível para ele. Entendeu? Sim. Então, muitas vezes, o grupo que começou na igreja sede, eu acho que é até comum começar na igreja maior. Eu acho que isso é até normal, natural. Mas, assim, o trabalho muitas vezes demora a chegar nos bairros, né? Sim. E, às vezes, aquela pessoa surda, ela viaja 1 hora ou mais de 1 hora, gente, de ônibus, de carro, enfim, para ir até esse local onde o culto é acessível. Nossa, né? Na nossa igreja, por exemplo, aconteceu exatamente isso, né? Havia, sim, pessoas surdas que congregavam na sede, pelo fato de lá ser acessível. Exato. E depois de um tempo que nós começamos nesse setor, alguns surdos da sede vieram congregar no setor, porque era muito, assim, 15 minutos de ônibus está na igreja. Gente. E para ir na sede era mais de 1 hora de ônibus. Então, assim, continuou sendo um culto acessível. Sim. E um pouco mais confortável em relação à distância, né? É melhor que você tenha esse conforto em relação à distância, né? Para você ir congregar. E vocês começaram lá com uma pessoa. Sim. E hoje estão com quantas, mais ou menos? Hoje o grupo tem 6 pessoas surdas, né? E o grupo, ele não é composto apenas de pessoas surdas. Entendi. Então, assim, outras pessoas da igreja vieram integrar esse grupo, estão aprendendo, já aprenderam, continuam em estudo, aprendendo Libras. Uma coisa que é muito importante também, que a gente sempre... As pessoas perguntam como começar, como, né, estratégias. É uma coisa que a gente sempre conversa e é de muita importância, a questão da intercessão. Então, muitas pessoas se achegaram ao grupo, não são intérpretes, estão aprendendo Libras, né, para interagir com os irmãos surdos na igreja, mas são pessoas que trabalham conosco, vão conosco numa visita. A gente precisa visitar o irmão fulano, né? Ele está enfermo, está precisando de uma oração. Aí não vai só o surdo, só o intérprete. Aquele grupo de intercessão que já
que já criou um vínculo naquele grupo, vai com a gente. Isso também é de grande importância. Então, monta como se fossem os pequenos grupos, né? Isso, os pequenos grupos. Os pequenos grupos que Sim. vão, porém... Aí, a partir disso, a gente consegue, né? Grupos de oração, grupos de visita. Gente, tem incrível. Pessoas que sempre concomitante em todos esses grupos. Sim. Mas há grupos que atuam nessas frentes, entendeu? Grupos de oração, grupos de intercessão, grupos de visita. Isso é muito importante para fortalecer o relacionamento entre o grupo. Ok, entendi. É muito incrível, muito interessante. E dentro dessa questão, você até abordou de que as pessoas perguntam como que eu inicio? E como é esse processo de início? Porque você iniciou pela questão profissional. E quem tem o interesse pelo lado profissional. E quem tem o interesse de não ingressar pelo lado profissional, mas já ingressar pela igreja, assim, pela essa questão de missão, que arde no coração, porque quer ter este momento de inclusão dentro da igreja, de acessibilidade na realidade. E você crê que... Qual a sua visão nessa questão? É possível, né? Eu conheço também diversos amigos, intérpretes cristãos que iniciaram na igreja. Acho que o primeiro passo é você pensar nessa língua como estudo. Você precisa se capacitar para ter uma comunicação, né, com a pessoa surda. Sim. Acredito que seja o primeiro passo. Nesse caminhar, convidar o surdo para ir até o culto. Entendi. Promover encontros com surdos. A gente vai fazer um encontro hoje, uma conversa, um bate-papo de jovens, um bate-papo... Enfim, né, em diversas frentes. Mas a gente tem que garantir que aquele momento será acessível. Né? Pode ser que inicie naquele grupo só tem uma pessoa que sabe Libras. Muitas vezes começa assim, como você mesma disse, né? Se a gente encontrar 10 pessoas, das 10, quantas sabem Libras? Né? É uma coisa que está modificando. Exatamente. Cremos que um dia, quando a gente tiver um número de 10 pessoas, 5 delas já saibam Libras, que né? Bem, sim, a que meta. seja assim, amém. Exatamente. Então, assim, geralmente começa com uma pessoa que sabe Libras. Só que, assim, as pessoas que estão ali participando, ao redor, com o passar dos dias, vai sentindo, eu preciso ajudar. Depende do que arde no seu coração, né? Sim. Mas o que eu posso fazer para ajudar? Então, eu sou a pessoa que promovo os encontros. Eu sou a pessoa que estou em oração. Eu sou a pessoa que eu vou estudar também para aprender Libras, para acolher mais. Porque, por exemplo, se tiver só uma pessoa que sabe, e nós temos que visitar 2 pessoas... Então, eu vou ter que marcar 1 hora para visitar uma hora para visitar outra. Se nós tivermos 2 pessoas que sabem Libras e mantém essa comunicação, a gente pode fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo. Eu vou com um grupo e você vai com outro grupo. Que bem. Imagina se a gente tiver 3, se a gente tiver 4, se a gente tiver mais. Polariza. Né? E isso vai disseminando. Uau. E assim, em relação à obra de Deus, a missão é essa. E eu estava pensando nisso né? agora. A missão é essa. Geralmente começa com 1 e com 2. Mas eu acho que está perfeito. Sim. Jesus disse, vão de 2 em 2. Né? Se a gente assumir essa missão, então a gente combina, vamos nós 2. Mas a gente precisa, claro, depender de Deus, pedir entendimento a Deus, para que o nosso trabalho vá se multiplicando. Que isso que arde no meu coração enquanto missão passe a arder no seu, no dele, no coração dela, e isso vá, sim, pegando outras pessoas, né? Exatamente. O trabalho de Jesus Cristo precisa ser dessa forma, né? Sim. Eu chego, eu e você, somos 2. Daqui a pouco somos 4. Daqui a pouco somos 10. A igreja precisa ter essa visão. Precisa. O início
traz muitos desafios, né? É muito bom que a igreja promova um curso de Libras. Com certeza você vai encontrar mais corações disponíveis em aprender, Exatamente. né? Talvez não toda a igreja, mas uma parte de pessoas. Então você consegue capacitar essas pessoas para se comunicar com os surdos. E aí um grupo de intercessão, um grupo para visita. Nos trabalhos de jovens, ou de senhoras, ou de senhores, ou das crianças, levar isso também para os outros grupos. Para que a gente não fique assim, fechado. As Libras só tem nesse grupo aqui. Né? E o restante dos grupos da igreja, ninguém está sabendo de nada. Não, é importante que isso vá se disseminando. Sim. E isso tende a crescer mesmo, né? Com muita oração, força, dedicação, pedir graça a Deus, estratégias, né? Sim. A igreja se esforça em muitas estratégias para tantas frentes, né? Sim. Como que eu vou atingir um público infantil? Sim. É necessário pensar. Como que eu vou atingir o público jovem? O que os jovens podem usar de estratégia para alcançar outros jovens? Então, pensando nesse mesmo formato, o que a igreja pode fazer para alcançar outros surdos? Né? Desde que a igreja seja acessível, a gente começa a descobrir que os surdos estão ao nosso lado e a gente que nunca tinha percebido. O surdo, às vezes, é o meu vizinho, o surdo é o moço que trabalha na padaria, o moço que está no mercado, o moço que está lá, às vezes, na empresa. Mas ele está lá no cantinho dele trabalhando, eu não tenho esse vínculo, eu nem sei realmente quem é aquela pessoa. Uau. E aí eu começo a ver e falar, poxa, os surdos estavam aqui o tempo todo. E onde eu estava que eu não vi? Né? Nós descobrimos muitos surdos próximos à igreja. E onde eles estavam? Eles não estavam escondidos. Mas eu é que não tinha ainda aberto esse olhar, essa visão. Né? São coisas que Deus também vai preparando, toda essa trajetória. Desde que nós, né, nos colocamos no lugar de disposição. Eu acho, não só para trabalhar com missões com surdos, mas em todo o trabalho cristão. Se você não se dispuser, vai ficar do jeito que está, né? Exatamente. Fica do jeito que está. E não cumprimos aquilo que a palavra de Deus diz. Ide e pregai o evangelho. Às vezes a gente fica só dentro, né, das nossas igrejas fechadinhos, né? Eu já trabalho com louvor, eu já trabalho com jovens, eu já trabalho com as crianças. Aqui já tem um trabalho, tá bom. Exatamente. Né? E é aquilo de praxe. É o costumeiro. Então, eles se acostumam com aquilo. Não tem o diferente. Então, não tem o diferente. Eu vou... porque fica aquela mesma coisa. Às vezes tem aquelas questões da igreja. É muita gente para fazer tal trabalho. Mas e para fazer um trabalho também de Libras? Quem se dispõe a fazer isso? Então, é algo muito interessante. E, além de interessante, é necessário. São questões urgentes, Ana. São questões urgentes, né? Sim. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo, não tem o que explicar a palavra todo. Todo é todo. Exato. Então, para todas as pessoas, né? Não importa onde as pessoas estejam. Quem são essas pessoas? Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. E, às vezes... por falta mesmo de conhecimento, eu digo, né? Sim. Às vezes a gente acha que a gente já faz muita coisa. Eu não estou dizendo que a igreja não faz nada. Exato. Né? A igreja tem muitos trabalhos, mas assim, é importante a gente compreender que há lugares e pessoas que a gente ainda não viu. E o mais interessante, que estão ao nosso lado, é o que você disse. Isso, Porque, às vezes, a questão de missão, as pessoas pensam, eu preciso ir lá para o outro lado do mundo. É comum, né? É comum que entende, né? De missão. E, às vezes, é dito, não, a missão começa na sua casa. Mas a missão também está ao seu lado. Ao meu lado. E na questão de você interpretar, a questão também da locomoção. Sim. Então, são, igual você citou, das várias, quando estudou, das várias situações que as pessoas enfrentam que as limitam.
Sim. Então, das limitações. Quem Aí pensa? a gente pode pensar, falar assim, mas a pessoa tá limitada. Será que a limitação tá na pessoa mesmo? E a gente passa a ver e a compreender que a limitação muitas vezes está no lugar. Sim. Né? A limitação não está na pessoa, a limitação está no lugar. Uau, aquele lugar que não é acessível. Exatamente. Como então que eu vou participar? Gente. Assim, fazendo um exemplo muito simples. Você constrói um prédio muito bonito, muito suntuoso, muito assim, sabe? Todo mundo olha e fala, uau, como eu queria ir ali. E aí você faz um prédio apenas com escadas. Sim. E aí uma pessoa, por exemplo, cadeirante, ele pode ter o desejo de ir ali também, mas ele não consegue acessar. A limitação está em quem? Está nele? A limitação está nele porque ele utiliza cadeira de rodas. Não é. O que o limita é esse espaço que foi pensado, projetado, construído para ele não entrar. Exatamente. Olha que forte dizer isso, Exato. né? Mas é muito comum, assim, a gente pensar, falar, mas ele não pode ir porque ele usa cadeira de rodas. Mas a gente precisa pensar, então, numa arquitetura acessível. Exatamente. Né? Um exemplo muito simples, mas só para a gente compreender. A limitação não está na pessoa, a limitação está no lugar, no ambiente. Eu vou propor um encontro XYZ. Todas as pessoas podem participar, quem quiser, ou a gente vai selecionar. Sim. Né? Uau, a gente precisa trazer essa perspectiva para dentro da igreja, para dentro do trabalho missionário, né? São coisas que precisam entrar na nossa mente a ponto de mudar o nosso jeito de ver as coisas. Sim, e nós vemos o quão importante isso é. E eu vejo, quando eu participo das igrejas sedes, né, que a forma de adorar desse grupo, os sinais que eles fazem, às vezes eles acompanham até a intérprete na questão do louvor, da adoração, e você fala, meu Deus, como isso é incrível, né? Como isso mexe com essas pessoas. Então, a forma deles adorarem, e eu falo, quão importante é esse trabalho, porque mesmo sendo aquele pequeno grupo, eles estão ali sendo assistidos, sendo monitorados, tendo alguém que se preocupe com eles. Certo? Então, essa preocupação, eu acho, assim, eu penso que ela é muito importante. Sim. Dentro das igrejas, certo? A importância de levar a forma como você passa a adoração, a forma como você passa o louvor e como você transmite a palavra para esse público da adoração. E a questão, assim, quer dizer, outra curiosidade que eu tenho, tem algum requisito que a igreja exige, ou somente mesmo a questão de você ter o conhecimento da interpretação? Bom, vamos começar. Acho que o primeiro ponto, eu vou voltar até numa coisa que eu já disse. Okay. É quando a pessoa se dispõe. Entendi. Porque quando você se dispõe, buscar o estudo não vai ser pesado para você. Entendi. Porque, em primeiro lugar, você quis. Sim. Né? E aí a gente pode fazer uma comparação. A igreja não vai exigir assim, cadê o seu diploma? Isso. Né? Mas assim, é claro que eu posso não ter um diploma, mas eu preciso ter o conhecimento. Falar, exatamente. Eu tô aqui e eu quero trabalhar no conjunto musical. Sim. Aí eu vou lá, eu quero trabalhar no louvor. Aí mas eu não sei nada. Por exemplo, eu nem gosto muito de cantar, ou eu não toco nenhum instrumento. Então, como eu vou contribuir?
nesse grupo. Não estou dizendo dos membros do grupo, que todos ali terão um momento de louvor. Não, estou dizendo de uma pessoa que se destaca mesmo. Vai ser o regente, vai ser o líder. Talvez aquela pessoa não tenha um diploma, que ele fez um curso de 5 anos de música numa faculdade. Mas é uma pessoa que já tem talvez um dom, não sei. Em alguns aspectos a gente pode dizer dom. Mas, assim, a pessoa, ela gosta, ela busca em se aperfeiçoar, já toca um instrumento, enfim. Essa pessoa tem bastante a contribuir. Ela vai continuar aprendendo ao longo da vida, né? Outro exemplo. Vamos selecionar o professor da escola dominical. Pode ser que aquele irmão, aquela irmã, não tenha um diploma que ele fez tantos anos de curso para ser um professor de EBD. Entendi. Mas é uma pessoa que, assim, arde no coração dele de estar estudando, de ler a Bíblia. Ele está adquirindo conhecimento, ele vai buscar aqui, ali, com os pastores da igreja, ou fora, em outros lugares, cursos, estratégias. Quando ele se dispuser, ele vai continuar aprendendo, porque é natural que você sinta a necessidade de aprender mais, mas ele já tem uma base. Sim. Ele não vai chegar lá e falar, gente, eu me dispus a ser professor da escola dominical, e como que eu começo? Como é a aula? Tem que ter um preparo. Exatamente. Então, assim, nesse sentido, a igreja não vai exigir de você aquela técnica. Mas quando você se dispõe, é óbvio, você vai buscar, você vai estudar. A gente precisa, é uma consciência que eu acho que é uma coisa muito óbvia, né? É óbvio, não dá para eu ser um intérprete de Libras sem saber Libras. Exatamente. Não dá para eu ser um professor se eu não tiver aquele estudo comigo, aquele conhecimento comigo. Para poder transmitir, exatamente. Entendeu? Isso. Então, é uma coisa que você vai sentindo a necessidade de buscar uma coisa que o interesse já começa por você. Entendi. Né? E como eu disse, quando eu comecei, eu ainda tinha estudos muito básicos. Mas o dia a dia, tanto profissional quanto no meu relacionamento, no grupo de surdos da igreja, todos os dias eu sentia essa necessidade. Eu preciso estudar mais. Entendi. Porque o trabalho secular não é um trabalho fácil, você precisa de muitas competências. Exatamente. E o trabalho cristão, você também precisa de muitas competências. Essa questão de competência, quer dizer, só te cortando rapidinho, mas é que você me fez lembrar de algo similar ao inglês, porque no inglês nós temos um inglês técnico, que tem pessoas que utilizam só para interpretar um exemplo dentro da igreja, só que o fora, o demais, às vezes é defasado. Ele consegue se comunicar, mas não tão perfeitamente como quando ele faz essa interpretação na igreja. Existe essa diferença também em Libras? O foco mais na igreja e a questão do cotidiano, do dia a dia? Existe. Mas quando você vai buscar um estudo, você aprende sobre tudo. Sim. Né? Quando eu fiz cursos em diversas escolas, a gente aprende sobre tudo. Você vai fazer inglês, você aprende sobre tudo. Sim. Agora, além desse estudo geral, para o contexto religioso, eu precisei buscar cursos específicos. Que é né? O técnico isso, que chamamos, porque né? faz parte de um contexto que a gente vai utilizar principalmente nesse ambiente. Não que não utilizemos em outros, mas principalmente nesse ambiente. Entendi. Da mesma forma que eu precisei buscar conhecimento da área educacional, porque eu trabalho na área educacional, né? Agora, quando você perguntou dessa diferença, é claro que existe. E também existe uma questão de gosto, de preferência. Há intérpretes que interpretam em qualquer contexto. Porque ele já se especializou, ele tem esse contato com a comunidade surda no contexto profissional, no contexto religioso e em diversos outros contextos. Então, para ele interpretar ou na escola, ou na igreja, ou numa palestra, para ele tudo bem.
Sim. Outras pessoas falam assim, eu não vou lá interpretar, por exemplo, um jogo de futebol. Eu acho que eu não domino. Entendi. Né? É muito rápido, muito ágil, tem umas palavras técnicas que eu desconheço. Como que eu vou passar essa informação de forma tão clara? Então, essa pessoa fala assim, eu fico mais confortável em interpretar na área educacional do que ir num show. Entendi. Né? Nós vemos muitos intérpretes em show. Será que os intérpretes do show interpretam na escola? Talvez sim, talvez não. Então, né? Por questões profissionais e por questões de gosto também. Eu, por exemplo, me sinto confortável num ambiente religioso, né? Porque aí tem um contexto particular, um contexto pessoal, e também conhecimentos que eu busquei para este contexto. Mas, por exemplo, falar assim, Kes, a gente vai fazer uma palestra sobre psicologia. Você pode vir interpretar? Eu não me sinto confortável. Tem palavras e termos técnicos e coisas muito específicas da área que eu desconheço. Ou eu vou me preparar para ir, ou é muito provável que eu responda. É um contexto que eu não me sinto segura. Sim. Então, assim, eu posso até ajudar na busca, né, de outro profissional que seja mais alinhado com aquela área para interpretar naquela área. Entendi. Aí é questão de capacitação. Sim, e questão de preferência também, né? De gosto. Eu pergunto isso porque, às vezes, a pessoa ela acredita que tem que passar por diversas, sabe assim, por diversas etapas, categorias de interpretação, mas não, ela pode se focar na sua questão do dia a dia e na questão também da interpretação dentro da igreja. Sim, sim. E da questão... É como, sabe, você faz o seu ensino básico, aí depois você faz o médio, né? Aí depois você faz o superior, depois você faz uma especialização. São etapas. Aí há pessoas que vai falar, eu parei na especialização, para mim tá bom. Outras pessoas falam, não, eu preciso buscar mais, eu vou para um mestrado, eu vou para um curso técnico. A gente pode trazer essa comparação para qualquer outro estudo, seja o inglês ou seja Libras. Exatamente, entendeu? Qualquer idioma, né? E a questão que eu te perguntei, se tinha alguma exigência, porque eu entrei em contato com uma intérprete uma vez e eu questionei, eu falei, olha, é interessante esse trabalho, mas isso anos atrás. E a pessoa falou para mim que não poderia fazer o trabalho porque ela não tinha a formação em intérprete, entendeu? Mas assim, ela tinha o conhecimento, mas não aceitou o trabalho. E na realidade não era um trabalho, era um evento super... nada tão burocrático, tão difícil, mas ela se recusou. Então, por isso, essa minha pergunta, porque às vezes a pessoa pode vir e falar, tá, mas eu posso atuar na igreja? Eu posso? Qual o campo de atuação? Eu tenho essa liberdade? Então, a pessoa dominar já é o passaporte dela para a prática. Não há necessidade de Ana Paula, minha formação é intérprete, então por isso eu pratico na igreja. Não, mas se eu tiver o conhecimento sem a minha formação, eu sei, mas eu não tenho algum documento que comprove aquilo. Mas, mesmo assim, eu posso, porque eu tenho conhecimento. Sim. E na igreja, essa questão é muito aberta mesmo, né? Sim. Agora, só fazendo assim um adendo, por exemplo, no campo profissional, aí não. Sim. Né? Então, assim, vai haver um concurso para professores. Aí já não. Você tem que ter o seu diploma de professor para você poder assumir aquela... Nada impede que você faça a prova, mas para você assumir aquela vaga, você tem que comprovar o título acadêmico. Exatamente. Né? Então, no âmbito profissional, a gente precisa desse diploma, vamos dizer. Né? Agora, no âmbito... Vamos dizer que a igreja é de um âmbito social. Se eu já tenho todo esse conhecimento, mais o diploma, isso só vai me trazer benefícios. Exatamente. Para ter mais conhecimento e mais segurança em atuar
como intérprete, né? Não digo nem assim, como intérprete da igreja. Não, como intérprete dessa língua. Sim, né? naquele momento, naquela necessidade. Isso. Então, a igreja, é o que eu quis responder, né? A igreja não vai falar assim, só vai interpretar aqui na igreja quem trouxer o diploma do curso de tradução e interpretação em Libras. Na igreja isso não vai ser exigido. Sim, né? que bom. Na área profissional, sim, porque é uma profissão como todas as outras. Para quem é o professor de arte, de português, de matemática ou em outras áreas que não seja da área educacional, você tem que ter a capacitação para tal função. Então, as pessoas podem se sentir livres em aprender, gente, e colocarem isso em prática, porque o nosso foco hoje aqui é mesmo o campo missionário. Isso. Né? Então, nós falamos isso para que vocês tenham conhecimento no âmbito geral, porém, o nosso foco é a questão missionária. Sim. Não é verdade? Quando eu iniciei a interpretação na igreja, eu ainda não era uma intérprete formada. Embora eu já tivesse diversos cursos de Libras, você começa nível 1, nível 2, nível 3, aí você vai se capacitando. Sim. Mas quando eu iniciei a interpretação na igreja, acho que no primeiro dia, no primeiro culto que eu interpretei, voltei para casa assim, preciso me inscrever com urgência nesse curso de tradução e interpretação. Porque a necessidade faz você buscar esse conhecimento. É o que eu disse. Quando você se dispõe... Então, assim, você não vai se sentir assim, eu vou ter que fazer outro curso, vou ter que aprender mais coisas. Porque é um desejo inicial seu. Sim. Então, assim... fazer um curso, fazer um workshop, fazer um seminário. Você tem consciência de que isso vai agregar para você e na hora que você estiver ali interpretando, quem é do louvor sabe isso, quem é professor, o pastor, enfim, a pessoa sabe que aquilo, além de trazer conhecimento para o meu crescimento pessoal, crescimento em fé, vai me ajudar a contribuir mais nesse grupo que eu já atuo. Uau. Então, a gente não vê aquilo como um peso, sabe? Falar, poxa, eu comecei a fazer tal trabalho, mas eu percebi que tem coisas que eu ainda não dou conta, eu preciso aprender mais. Então vou desistir, não quero. E ainda quando vê os frutos. Isso. Porque quanto mais você vê o fruto crescendo, dando vida, você mais quer se aprofundar e fazer o melhor para Deus, porque a obra de Deus ela tem que ser feita com excelência. Gente, que incrível. E Kézia, assim, estamos já chegando ao fim do nosso bate-papo. Que pena! Sim, mas assim, qual mensagem você daria para as pessoas para que elas tivessem a noção da necessidade desse trabalho dentro da igreja, para que elas se motivem? Porque às vezes as pessoas elas têm esse desejo, mas não têm a motivação, não sabem por onde começar esse trabalho. Então, qual a mensagem, a orientação, o conselho que você dá para essas pessoas? Vamos lá. Quando você tem algo no seu coração, às vezes a gente não tem aquela motivação, né? aquele apoio, às vezes você se sente só, fala, puxa, mas quem mais gostaria? Será que só existe eu, né? A minha mensagem comece por você. Seria muito bom se a gente já começasse já com um monte de gente, né? Exatamente. Comece por você. Então, vá buscar esse conhecimento. A partir do momento que você começa a aprender, é natural que seus olhos vão abrindo. Puxa, isso é verdade. Como é importante. Onde eu estou não tem. Como que a gente pode começar? É importante trazer essas informações que são básicas para a liderança da igreja. Que às vezes uma pessoa dentro da igreja tem vontade de contribuir com algum trabalho, mas como que ela vai começar? Se a liderança da igreja não tiver o mínimo de clareza sobre aquele assunto, pode ser que fique meio assim truncado, né? Então, assim,
essas informações básicas, uma palestra na igreja, para, por exemplo, num culto de missões, uma palestra sobre quem é o povo surdo, quem é o surdo brasileiro, qual a estimativa de surdos que nós temos que se declaram evangélicos. Do número de evangélicos, quando a gente fala evangélicos, entra diversas denominações. Mas do público geral, eu não sei precisamente dizer a quantidade de evangélicos que a gente tem. Mas desse total, que é um número bem expressivo, um número grande, 1% dos evangélicos que se declaram como evangélicos são pessoas surdas. Meu Deus. Eu acho que é uma informação importante para se dizer num culto de missões. Sim. Né? A igreja está atuando com missões. Vamos fazer missões para as pessoas de rua, missões para os idosos, missões às pessoas que estão em condições de vulnerabilidade. E aí podemos trazer esse tema também numa escola dominical. Às vezes podemos começar num grupo pequenininho, né, numa reunião de jovens. Exatamente. Olha, do número, e aí vamos buscar esses dados, porque são dados que vão entrar nesse assunto como uma palestra que vai trazer uma sensibilidade para as pessoas. A gente precisa sentir. Falar, vamos fazer uma palestra sobre as pessoas de rua. O quanto elas estão vulneráveis. Exatamente. Elas conhecem Jesus, elas sabem que Jesus pode salvá-las. Então, o surdo conhece, ele sabe que existe um Deus que pode salvá-lo, que pode livrá-lo da maldição eterna. Será que ele sabe disso? Apenas 1% dos evangélicos são surdos. Então, trazer esses dados para a igreja são dados estatísticos. Quantas pessoas surdas há no mundo? Quantas pessoas surdas há no Brasil? E aí você vai trazendo o cerco. Quantas pessoas surdas há no nosso estado? Exatamente. Quantas pessoas surdas existe na minha cidade? Exato. No meu bairro? Na região que eu moro? Quantas dessas pessoas já tiveram acesso a Jesus? Né? A igreja precisa ter esses dados. É uma palestra, uma conversa com o objetivo de causar essa sensação. Porque a gente também faz isso para os demais públicos. Sim. Então, para as pessoas surdas, para esse contexto missionário, exatamente. Igualmente. Então, assim, comece por você, comece a buscar esses dados. Você, em primeiro lugar, vai ficar impactado. Sim. E esse conhecimento que você vai adquirir vai impactar a sua igreja. Pode não impactar 100% de imediato, mas vai impactar alguns corações. Exatamente. E aí já são algumas pessoas que podem se juntar a você. Você já não é mais sozinho. Exatamente. Você já vai ter um grupo com 2, com 3, com 4, né? Buscar o estudo de língua de sinais é primordial. Sim. Como você vai passo. Se comunicar com uma pessoa que utiliza outro idioma sem você saber exatamente nada, né? E se o interesse dessa pessoa é implantar um ministério com surdos na igreja, fazer esse trabalho de tradução e interpretação, às vezes só saber, oi, bom dia, tudo bem? Isso é um começo, mas para eu atuar como intérprete não será suficiente. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, vamos agora para outro lado. Ao mesmo tempo, às vezes as pessoas ficam presas. Eu não posso começar porque eu não sei Libras. Sim. Eu não posso começar porque eu não tenho contato com surdo todos os dias para ter esse contato, essa imersão. Então, assim, isso faz com que a gente não faça nada. As barreiras. Né? Se torna uma barreira. A gente não pode permitir que eu, não sabendo Libras, então eu construo um muro aqui entre eu e a comunidade surda. Mas e outras coisas que eu posso fazer sem ser exatamente aprender Libras? A gente pode promover outras estratégias, né? Sim. Vamos aprender coisas básicas. Como eu recebo um surdo na minha igreja? Como que é sinal de oi em Libras? Como que é sinal de bom? Como que é sinal de bem-vindo? Porque, de repente, as portas da igreja estão abertas, entrou um surdo lá. E aí? Sim.
como que eu faço oi? Como que eu, sabe, abraça, acolhe aquela pessoa, mesmo não sabendo exatamente o idioma dela. Não precisa saber completamente. Isso, porque às vezes a gente se fecha, fala, mas eu não sei inglês. Então, também não vou fazer nada. Mas não... todo mundo fala. Isso. Eu não sei alemão, Sim. então não posso fazer nada. Então se eu não sei Libras, eu não posso fazer nada. Nada vezes nada. Gente, sim. E você falando, já me veio aqui à mente as pessoas, os obreiros, as pessoas que ficam na porta. Sim. Tendo esse treinamento e falando só... Mesmo isso, um oi. Um oi, seja bem-vindo. Isso, seja bem... Olha, o que já modifica. Já modifica. Dentro da igreja é você saber esses sinais. Isso. Simples, entre aspas, assim. Sim, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito difícil, né? Falar, ai, meu Deus, eu vou ter que estudar uns 10 anos para eu poder começar. Não. Precisa, em primeiro lugar, da sua disponibilidade. Quando você se dispõe, Deus é o responsável em preparar todos os outros detalhes. E aí é natural que você vá buscar aquele conhecimento, porque é necessário, é importante que você traga essas informações. Às vezes eu não consigo levar direto para o pastor. Eu levo para o meu líder, que está mais perto, para o líder do meu grupo. Sim. De repente, o líder vai levar aquilo para uma pessoa que já está mais acima. E daqui a pouco... o pastor vai falar, puxa, gente, verdade, não tinha prestado atenção, sabe? Exatamente. E promover essas estratégias de acolhimento. A gente hoje está nesse bate-papo falando da comunidade surda, mas são estratégias diferentes entre si, mas que a gente consegue visualizar todas as pessoas, todos os grupos, né? Como eu disse, que estratégias a gente vai fazer para alcançar o público infantil, o público jovem, o público de rua, a igreja, o líder, as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho vai falar, eu acho que aqui essa estratégia dá mais certo. Eu posso usar a mesma estratégia no outro grupo? Pode ser que sim, pode ser que precise de alguma alteração, uma coisa a mais. Isso aqui para as crianças não, para os jovens sim, para a mocidade sim, para o grupo das senhoras não. São coisas que a gente precisa buscar, a gente precisa aprender, né? E é uma coisa assim extremamente, além de importante, urgente, e pensar nessa missão que o modelo de Jesus precisa ser mostrado às pessoas. Exatamente. Né? De alguma forma. Para alguns, eu posso mostrar o modelo de Jesus falando. Para outros, eu posso mostrar o modelo de Jesus sinalizando, né? Do jeito que a Thalita está fazendo aqui. Né? Espero que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Amém. E que, principalmente, ela mova primeiro a mim, né, para que a gente continue nesse trabalho e que isso vá se espalhando, assim, se multiplicando. Amém. Porque é uma questão urgente. É urgente. Muitos surdos estão indo para diversos outros caminhos que não é o caminho de Jesus, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos surdos não encontraram o caminho, a verdade e a vida ainda, né? E eu que já conheço, você que já conhece, a Thalita que já conhece, nós precisamos nos dispor como instrumentos de Deus para levar aos demais. E muitas das vezes eles vão por esse caminho porque é o caminho que eles se sentem acolhidos, que eles têm, o acesso. Sim. Porque se nós tivéssemos essa questão de expandir e acolhêssemos eles, talvez eles já teriam conhecido o amor, propagado o evangelho, mas às vezes eles escolhem, quer dizer, eles vão por caminhos... Com certeza, você vai procurar um lugar para você frequentar que você se sinta parte daquele grupo. E muitas das vezes eles não estão preenchidos, né? Sim. Quando nós falamos de Jesus, você não vai encontrar esse preenchimento espiritual em nenhum outro lugar. Então, assim, mas é natural, então, que as pessoas surdas eles vão se agrupar
onde eles se encontrem, onde eu encontro um par linguístico. Exatamente. Porque na igreja, às vezes o surdo também está lá sozinho. Sim. Né? Ele está tendo acesso à palavra de Deus, ele está aprendendo. Mas, assim, como pessoa surda, ele está lá sozinho. Falta um par para ele fazer essa troca, sabe? Isso. Às vezes isso é motivo para aquele surdo falar: ai, não quero continuar aqui. Exato. Né? E há muitos outros grupos que estão lutando, buscando. Eu preciso acessibilizar o meu conteúdo. E aí, quando as pessoas surdas encontram aquele grupo, aquele conteúdo, aquele contexto acessível, lá eu consigo me divertir, eu consigo compartilhar, eu consigo conversar, todo mundo se entende. Gente, ali é o lugar ideal para mim. Que bênção, sim. E às vezes nós, enquanto igreja, falhamos. Né? Falhamos nisso. Sim. Será que a nossa igreja está acessível para todas as pessoas? Deixa essa pergunta, já né? temos, né? Deixa essa pergunta, né? Provavelmente. Será que as nossas igrejas... Eu enquanto igreja, nós que estamos aqui, nós 4. Sim. Né? Eu, você, a Thalita e o Augusto aqui com a câmera. Nós 4, enquanto igreja, qual a porcentagem da nossa acessibilidade? Aí vamos expandir isso para a igreja inteira, né? Qual a porcentagem de acessibilidade que essa igreja tem? Se afunila, porque aqui ainda tem uns 50-50, gente. Mas se for expandir isso, olha, o número abaixa muito mais, né? Então, aí a gente mesmo fala, eita, é verdade. Exatamente. Eu tô falho nessa parte. Exatamente. Né? Que incrível. Mas, Kézia, eu quero te agradecer mais uma vez, imensamente, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. A Thalita também. Gente, olha que bênção. Isso não é em qualquer lugar que vocês encontram. Isso daqui é uma dádiva de Deus. Então, nós temos que valorizar, porque são tesouros na obra de Deus. É raro. Tesouro mesmo, é obra rara. Então, que Deus continue usando vocês na obra dele para propagarem o evangelho. E essa obra, porque ela é valiosíssima para Deus. Se é para nós, gente, se eu fico encantada conversando com elas, elas são um poço de conhecimento. Se eu fico encantada conversando com elas duas, imagina Deus ouvindo isso. Então, sim. E a vinda de Jesus já está aí. Precisamos, não temos muito perto, não temos muito tempo a perder, não podemos perder. Então, eu agradeço de coração, Kézia. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Amém. E quero agradecer a Thalita, né, que o convite que foi feito a mim, eu estendi a ela, né, para a gente poder tornar esse bate-papo também acessível. Então, agradeço a Thalita por ter acompanhado a gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês, esse trabalho que vocês fazem, né, com o podcast. Glória e que, acima de tudo, que o nome de Deus seja glorificado. E que esse bate-papo impacte a vida de outras pessoas também, para se olharem para si mesmas e refletirem, falar o que eu posso fazer também para contribuir. Lá já tem 1, já tem 2, mas eu posso somar. Exatamente. Né? Que essa mensagem chegue a mais corações. Amém, com certeza chegará. Glórias a Deus. E para finalizar, gente, olha aqui, um erro ao vivo, acontecem erros, tá? Não é o episódio 3. É o episódio, gente, de número 4. 4. Então, podcast, nosso episódio de número 4. E é isso aí, agradeço, espero que vocês tenham gostado e acompanhem aí todos os nossos vídeos. Espero que tenham gostado. Exatamente, temos vídeos anteriores, acompanhem o nosso e os que virão também. Deus abençoe. Tá bom, obrigada a vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.